Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu ia postar vídeo no domingo, mas não deu porque eu e meu marido saímos na sexta-feira pra Saskatchewan pra buscar um amigo nosso que ele morava lá em Regina, né? Só que ele decidiu vir pra cá. Aí a gente falou assim, a gente busca você lá. Aí a gente foi, foram 15 horas indo e 15 horas voltando. Nossa, foi muito cansativa a viagem, assim. Onde eu tô? Tô filmando o letreiro. Tem nada aqui. Que lugar é esse? Só tem verde, 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 verde. Céu e mato. A gente já chegou aqui agora. Olha lá, ó, pra Regina são 400 e tantos quilômetros. Você consegue ler daqui lá? Embaixo sim. É o único lugar que dá pra ler, Regina. Olha o tanto de mosquito atravessando aqui na câmera. Caramba. Eu quero filmar o passarinho. Olha o trem vindo. Aí, eu comi muita besteira dentro do carro, né? Porque, tipo assim, pra se distrair, né? Depois que a gente ia comentar tudo que tinha pra falar e tal, aí não tinha mais assunto, aí eu decidi, vou comer um pouco uns snacks, assim. Aí hoje eu acordei passando mal, hoje é segunda-feira. Enfim, né? Eu fiquei muito tempo sem comer doce, aí comi muito e acordei passando mal. Mas enfim, né? Fazer o quê? E pessoal, melhor vocês, pega um cafezinho. Hoje tá tudo azul, né? Pega um cafezinho aí pra gente fazer uma conversinha, né? Eu vou contar pra vocês uma coisa muito engraçada. Eu tava trabalhando lá em Revelstoke. Aí eu tava... Vou tirar um pouco o fone, que eu não gosto de ficar assim, sem ouvir nada enquanto eu falo. Aí a gente tava trabalhando lá em Revelstoke, né? Vocês sabem que de vez em quando eu tô trabalhando lá. E na volta a gente passa por algumas cidades, assim. A gente passa por Leventon, Sycamore, é um monte de cidadezinha no caminho, né? A gente passou por Enderby, aí eu vi uma placa lá que é o título do vídeo, né? Casa grátis. Aí tava lá Free House. Aí eu fiquei olhando aquele, como assim? Lá em Enderby, né? Uma casa fria, será que eles estão dando a casa e tal? Aí o nosso colega de trabalho tava dirigindo, né? Aí a gente começou a conversar lá sobre aquilo e tal. Aí eu comecei a buscar informação na internet, porque eles não tinham entendido, né, quando eu falei. Aí na internet tava lá até uma matéria aqui do jornal, que tem um site chamado Castanet, que eles publicam essas coisas locais aqui, né? Aí tava lá a casa fria. Aí, tipo assim, é total um clickbait, sabe? Na verdade, a casa realmente é fria, assim, quem quiser pegar pode ir lá e pegar. Só que você precisa, assim... Aqui tem uma coisa que você pode comprar só a casa e deixar o terreno. Às vezes eles vendem só a casa e falam, assim, o terreno não vai junto, sabe? É estranho, mas é assim. Eu não sei se vocês já viram aqueles transportes, eles chamam de oversized load, que é aqueles caminhões imensos que carregam as casas, sabe? É aquilo, às vezes você vende só a casa e você... Sei lá, por acaso você tem um lote, um terreno, aí você pode comprar uma casa assim solta e botar lá no seu terreno, sabe? E nesse caso, essa casa era uma casa de 105 anos, olha, é uma casa muito velha, assim, sabe? E ela tem telhado de zinco não, de alumínio, sabe? Aparentemente ela tá toda bonitinha, sabe? Só que ele botou que a casa é free, porém a pessoa que vai pegar essa casa free, ela precisa remover a casa do local, porque o terreno vai ser pra ele mesmo, ele não vai vender o terreno, ele quer fazer algum projeto futuro lá, né? E a casa é pra quem quiser pegar primeiro, né? Só que, cara, vou te falar... Aí a gente comentou isso com o nosso chefe, né? Aí ele falou que só pra remover essa casa, assim, vai custar em torno de uns 400 mil dólares. Que é praticamente o preço de uma casa que você compra. Aqui as casas estão variando de torno de 400 a até vários milhões de dólares. Mas uma casa assim de 3 quartos, 2 banheiros, ela custa assim 499 mil e tal, né? Aí, tipo assim, não vai valer muito a pena você comprar aquela casa. Comprar não, pagar pra remover a casa, porque vai sair muito caro. Vai sair praticamente o preço de uma casa. E se você não tem um terreno, você ainda vai ter que comprar um terreno pra botar a casa, sabe? A não ser que a pessoa tenha um farm, tenha dinheiro, mas é bem um clickbait. Casa free, né? Tipo assim, você acha que você não vai pagar nada por aquilo ali, mas no final das contas você vai ter que pagar um dinheirão pra contratar o transporte. E esses 400 mil, eu acho que é só assim, pela cidade você
tem uns postes, assim, algumas cidades já tem a rede elétrica subterrânea, sabe? Só que lá, a rede elétrica ainda é pra cima, sabe? Tem os postes e tem os fios, assim, estendidos. Então, pra você transportar a casa, você vai ter que pegar cada poste daquele e levantar pra passar com a casa por baixo. Isso você paga, sabe? Fora o transporte. Eu acho que deve dar até mais de 400 mil. Deve dar muito caro, assim. E ele nem bota foto da casa por dentro. A gente nem sabe. É uma casa de 105 anos. Geralmente essas casas antigas, elas, toda a configuração interna dela também é antiga. Ela não deve ser reformada ainda. Deve ter passado por alguma reformulação, mas não deve ser aquela coisa. Porque pelo lado de fora, vocês podem ver aí pelas fotos, ela parece bem simples, né? Então, assim, você ainda vai gastar um dinheirinho aí pra arrumar a parte de dentro, se ela estiver detonada. Eu acho que não deve estar tão detonada assim, deve estar velha, sabe? Porque lá parecia que tinha um rapaz lá, uma pessoa morando até fevereiro, né, que era alugada. E sei lá, é melhor você comprar uma casa nova. Mas é engraçado, porque você sempre vê esse tipo de anúncio lá no Facebook. Quando vocês vierem pra cá, eu acho que, assim, fatalmente vocês vão querer comprar coisas aí pelo Marketplace. Aí no Facebook eles anunciam todo tipo de coisa, né? E sempre tem esse tipo de casa, assim. Vende uma casa muito barata, assim, aí você cresce o olho. E, tipo assim, sei lá, 15 mil dólares uma casa, 65 mil dólares uma casa, que geralmente é aqueles mobile homes, né? Mobile home. E você, assim, você pensa que é o preço da casa com o terreno, mas não, é só a casa. E depois, assim, você se vira pra alugar lá o transporte pra levar a casa pra onde você quiser. É assim que funciona. Eu vi acho que era uma cabine, sabe? Eles chamam de log cabin, que é aquelas casinhas que tem os troncos de madeira, assim, em volta, sabe? Redondinho. Caraca, era muito linda, assim. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Mas assim, você tem que pagar pra mover a casa e tudo. Aí sai o olho da cara, no final das contas. Então não se engane. Que essas casas free ou então muito barato, você tá comprando só a casa em si. Você não tá comprando o terreno e você vai ter que tirar. Geralmente eles colocam lá um monte de coisa assim da casa. Ah, a casa é assim, assado, tem não sei o que. Aí quando você vai ver lá no final, mas o terreno não é incluso. Aí tipo assim, você vai ter que mover a casa pra você. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante, assim, a respeito de casas aqui na cidade, Vernon. Assim, eu vou falar englobando todas as cidades que tem aqui no entorno, que são bem próximas. Tipo, Vernon, Armstrong, Enderby. O preço tá variando, assim. Uma casa igual a minha é uma casa, só que ela não é uma casa, assim... Como eu vou te dizer? Uma casa familiar, sabe? Eu moro aqui... eu sinto como se eu morasse num apartamento com uma garagem do lado, sabe? Porque eu não tenho aquele sentimento de casa com quintal. Porque o meu quintal, ele é bem numa... eu esqueci o nome do negócio. Rotatória. Tem uma rotatória na frente e tem uma pista assim mais... Não é muito agitada assim, mas o meu quintal que tem aqui na frente, assim, que é logo de esquina, assim, a casa... Ele não dá pra você fazer as coisas no quintal, porque não tem grade, sabe? Não tem uma cerca em volta e é aberto, assim, sabe? E não tem calçada também desse lado aqui. Então as pessoas andam por ali. E eu não sinto, assim, uma casa mesmo, igual quando eu morava lá no Rio de Janeiro com os meus pais, que tinha um quintalzão, sabe? Tipo, se eu tivesse um cachorro, eu não poderia soltar o cachorro ali, porque não tem uma fence, sabe? Fechando o quintal. Então eu sinto que essa casa é mais parecida com um apartamento. É uma casa, assim, bem pra alugar mesmo. Tanto que os meus landlords, eles estavam vendendo essa casa por 800 mil dólares. E eu achei super absurdo, assim, o preço, sabe? Porque não tem aquele... É pra uma pessoa que vai comprar e investir, assim, sabe? Fazer renda com aluguel da casa mesmo, sabe? Não é uma casa pra você morar pra sempre. E, assim, ultimamente tem ficado difícil de você alugar casas por aqui, porque os preços estão bem caros, assim, tá em torno de 1.900 pra cima, uma casa de 2 quartos e um banheiro. Um exemplo, que é o básico, que é onde eu moro, assim, uma casa de 2 quartos e um banheiro. E tá nessa faixa. E os basements também, eles estão em torno de 1.400, 1.100, só que os utilities é por sua conta. Aqui eu pago 1.863 e com os utilities inclusos. Quando eu aluguei essa casa... assim, a gente alugou e era caro, assim, pra época. A gente alugou foi em 2019 aqui. 2019? Não, 2020. No início de 2020 a gente alugou e ela era uma das casas mais caras que a gente encontrou, assim, sabe?
que a gente ia alugar uma outra que tava 1.700, só que a gente gostou mais dessa daqui pela localização, sabe? E na época tinha umas casas muito mais baratas, assim, só que não era legal a localização e tinha só um quarto e tal. A gente, e quando a gente veio aqui visitar, a gente gostou da casa, sabe? Era tudo limpinho e tal. Aí, só que agora essa casa é considerada barata, sabe? O que a gente tá pagando é um preço barato. E os preços, assim, da casa tá em torno de $2.000 e por aí vai. Uma casa de 3 quartos é caríssimo, assim, tá 2.500, tá bem caro. Mas parece que deu uma baixada, assim, nos preços, sabe? Aí você consegue encontrar aí basement, sabe? Todo tipo, assim, porque tava, assim, exorbitante, tava 2.500, aí agora o pessoal baixou um pouco pra 2.000. Não que esteja barato, mas, poxa, tá um pouco melhor, né? Então, pessoal, vamos ver aí ano que vem, né, se eu consigo comprar minha casa e fazer vários vlogs aí da casa nova. Tô pensando aí como vai ser, porque agora eles aumentaram o preço do... Como que eles falam? Gente, desculpa, eu esqueço muitas as palavras aqui. Eles chamam interest, né, que são... Os juros. Eles aumentaram os juros pra 4,75, né? Assim... E quem fez os empréstimos nessa época aí tá se lascando bastante. Por exemplo, se você alugou a casa, para você pagar o seu empréstimo aí, pagar, sabe, seu mortgage aí tu não pode aumentar o preço do aluguel, porque isso aí é contra a lei, né? E aí você tem que tirar uma grana do seu bolso. O negócio não tá muito bom assim, não. Então, eu tô pensando assim, que eu e meu marido tá fazendo é juntar o dinheiro. E quando o mercado ficar um pouquinho melhor, a gente, compra a casa. E talvez os preços das casas... Eu acredito que não vai baixar o preço das casas, mas, né, a esperança é a última que morre. Mas pelo menos os juros não vai estar tão alto assim, que o pessoal aqui tá puto da vida por causa dos preços, assim. Que tá tudo muito inflacionado, gente. A diferença é gritante. Quando a gente foi lá pra Saskatchewan, a gente passou por Calgary, né? E em Calgary, o preço da gasolina tá $1,37 ou 34, e aqui tá 1,62, eu acho, 1,65, assim. Olha a diferença. Lá em Calgary, as taxas, né, quando você compra qualquer coisa, é 5%, aqui é 13%, 12 a 13%. É um absurdo, sabe? Eu tava até falando com o meu marido no caminho, que a gente conversou pra caramba na ida, sabe? Que vocês que querem vir pra cá, eu até falei com uma menina isso, que ela me perguntou lá no Instagram, informação sobre imigração. Eu posso demorar a responder, pessoal, mas eu sempre respondo, sabe? Vocês podem me perguntar o que quiser, eu tendo tempo eu respondo, pode demorar, mas eu respondo se eu souber, sabe? Se eu não souber, eu vou falar, não sei não. Assim, se vocês vierem pra cá, eu sei que tá difícil, né, de juntar dinheiro lá no Brasil. Quando você junta um tanto de dinheiro, aí você converte aquele valor pro dólar canadense, aí você vê que seu dinheiro tava assim, ó, some. O meu aconteceu isso, sei lá, 6 anos atrás, imagina hoje em dia. E tem umas províncias que são as melhores, assim, pra vocês começarem. Alberta é uma, porque, assim, a qualidade de vida é legal, sabe? E você paga pouco de taxa, a moradia também é mais barata do que aqui em BC. Sei lá, em Ontário também é um absurdo, gente. E pra começar seria ideal. E, por exemplo, lá em Calgary tem muita oferta de emprego também. E lá você vai ter mais rede de apoio, assim, você vai ter mais pessoas, mais brasileiros lá, sabe? E esse é o conselho que eu dou, assim, pro pessoal, pensar em umas províncias mais baratas, ver essa questão de taxas, ver essa questão de custo de vida, entendeu? Também tem as províncias lá pro norte, que é no meio do gelo, que você ganha bem, sabe? Eu acho que não é difícil imigrar pra lá, porém você vai sofrer com frio, mas, assim, acho que vale a pena se você não tem dinheiro, por exemplo. Aí você vai, mora lá, fica, sei lá, uns 2, 3 anos só pra você pegar a sua residência. E se você realmente não gostar, sei lá, às vezes tem um doido aí que gosta de frio. Aí gostou lá de morar lá no norte com os ursos polar. Então a pessoa fica, né? Que vai estar ganhando bem. Aí, sei lá, aí você pode viajar aí pro México pra passar um pouco de calor e tal. Mas não, aí depois, se você não gostar mesmo, pegar sua residência, aí você vai pra qualquer outro lugar. E você já juntou um dinheiro, porque lá ganha bem, né? Tem várias estratégias aí que você pode pesquisar na internet. E você pode ver também sobre imigração para os territórios lá do norte, entendeu? Eu lembro que na época eu tava olhando, só que lá eram coisas específicas, assim, você tinha que ter college, e a gente não tem, né? Faculdade, essas coisas assim. Mas, quem sabe, né? Às vezes você tem uma faculdade aí que você
pode usar aí pra alimentar, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. É um vídeo bem rapidinho, sabe? Porque eu não tive muito tempo de elaborar um vídeo assim mais informativo. Mas se vocês quiserem que eu traga aqui umas coisas, umas notícias, algumas curiosidades aqui do Canadá, como essa que eu trouxe pra vocês aí, vocês podem escrever aí embaixo, não deixe de comentar, tá bom? Gente, eu tô com quase 1000 inscritos. Você que tá assistindo meu vídeo, por favor, se inscreva. Não dói, não machuca, não cai o braço. Me ajuda aí. Porque eu fico mais animada quando eu vejo que tem mais gente, sabe, chegando e tal. Chega mais, chega aí pra conversar. Eu sou legal, já falei, eu sou legal. E eu respondo todo mundo lá no meu Instagram, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Tenham uma boa semana e tchau!